O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na nossa novena de Cristo Rei. Nós temos a alegria de celebrar o mártir Miguel Pró, o beato Padre Miguel Pró, que morreu, que foi martirizado, gritando: Viva Cristo Rei! Então, tão providente celebrarmos esta memória que deve ser cara para nós, da paróquia Cristo Rei, celebrar esta memória pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter sentimentos semelhantes no nosso coração. Lembra que nós refletíamos um pouco a respeito disso na homilia de ontem. Isto é, quando nós celebramos alguém que amou muito a Cristo, nós precisamos pedir a Jesus que, por misericórdia, assim como infundiu no coração daquele santo, daquela santa, daquele mártir, um amor tão grande que ele tinha os mesmos sentimentos de Cristo no peito, pedir para nós que celebramos aquela memória, que somos devotos daquele santo, pedir a graça de ter sentimentos semelhantes no nosso coração também. E como se já não fosse suficiente, nós ainda temos a primeira leitura de hoje, que continua com a leitura retirada das cartas do livro dos Macabeus, que são, meus irmãos, uma riqueza espiritual. São dois livros, o primeiro e o segundo livro dos Macabeus, que apresentam a situação difícil que os judeus estavam passando, muitos caindo na apostasia e muitos, por causa de Deus, dispostos a perder a própria vida. Muitos judeus adorando outros deuses para não perder esta vida, e outros permanecendo na fé do único Deus verdadeiro, mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, quando nós olhamos os Macabeus e nós olhamos para o Padre Miguel Pró, nós vemos esta mesma seiva espiritual, esta mesma força da graça que lhes concedia esta sabedoria de escolher a melhor parte, mesmo com o sacrifício da própria vida. O Padre Miguel Pró nasceu no dia 13 de janeiro de 1891, no México, e ele foi fuzilado no dia 23 de novembro de 1927, com 36 anos de idade. O contexto em que o México se encontrava era um contexto de perseguição aos cristãos. Os católicos estavam proibidos de manifestar a sua fé, não existia a Santa Missa, as igrejas estavam fechadas e depredadas, centenas de católicos foram mortos, enforcados mesmo dentro de igrejas, leigos e sacerdotes e religiosos
não podiam portar publicamente nenhum sinal religioso, crucifixo, batina, hábito religioso, nada disso. Eles tinham que viver às escondidas a sua fé ou renegá-la. Mas o católico verdadeiro está disposto a, com o sacrifício da sua vida, permanecer na sua fé. O católico verdadeiro, aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, está disposto a, mesmo que em detrimento da sua segurança física, não abandonar a sua fé. E era isso o que muitos católicos faziam, a grande maioria, isto é, permaneceu fiel a Deus, permaneceu fiel à Igreja de Cristo, a Igreja Católica, mesmo diante daquele governo, já que o presidente Calles era comunista e maçom. Então, vocês podem imaginar, muita coisa ruim em uma pessoa só. Então, perseguindo a igreja, os cristãos, e o Padre Pró permaneceu no México para não abandonar os fiéis católicos. Ele poderia ter fugido, imagina um padre jovem, mas ele preferiu, por amor a Cristo, sacrificar a sua vida. Ele preferiu, por amor a Cristo, tornar a sua vida uma angústia, porque imagine o que é você viver em um local em que você sabe que a qualquer momento pode ser denunciado. Imagine que quando você sai, ele saía vestido de leigo, ele saía sem a veste talar, sem o hábito clerical, né, sem a batina, para não ser incriminado de portar um hábito religioso. E assim ele tinha acesso às casas, como se fosse visitar apenas um amigo, visitar apenas uma família, mas na verdade ele ia ali para celebrar o santo sacrifício da Santa Missa, para ouvir a confissão, para dar unção dos enfermos, para ser um sacerdote de Cristo. E por que isso ele fazia? Porque, assim como São Paulo disse, ai de mim se não evangelizar. Isso é, São Paulo, mesmo sofrendo tudo aquilo que sofreu por causa do Evangelho, ele sabia que ele não tinha forças para dizer não. Isto é, ele amava tanto a Deus, que aquele amor ardia no seu peito, ao ponto dele dizer, eu não consigo não evangelizar. Como Santo Inácio de Antioquia, que dizia, dentro de mim existe uma fonte de água viva que diz, vem para o Pai. E ele ia para ser devorado pelas feras, porque era cristão, porque era católico, e ele não queria fugir daquele martírio, porque ele via ali uma ocasião de se unir a Deus, de se unir a Cristo, de ser trigo de Deus nas presas das feras. E ele dizia, dentro de mim tem uma fonte que me chama e eu não posso resistir. Então, assim como Santo Inácio de Antioquia, assim como São Paulo, assim como Santa Teresinha, ou como Santa Rosa de Lima, que abraçaram a cruz e o sacrifício, e dizendo, se esta for a tua vontade, aqui estou, eu não me afastarei da tua vontade. Parafraseando Santa Rosa de Lima, desde que isso me faça te amar mais. Então, o Padre Pró, ele podia ter fugido, em tese poderia, mas para quem ama, não há um outro caminho senão ao encontro da cruz. Para quem ama, para um cristão, um católico que ama, não há um outro caminho aqui neste mundo senão ao encontro da cruz. Quem não ama Cristo torna-se inimigo da cruz, mas quem ama a Cristo sabe que este é o caminho privilegiado para se unir a Ele. Então estava ali
o Padre Pró, vivendo o seu sacerdócio, sem abandonar a sua fé, colocando a sua vida em risco, até que ele foi preso. Uma vez preso, marcado o dia para o seu fuzilamento, o presidente Calles queria fazer daquele fuzilamento um espetáculo para dissuadir os outros cristãos, para amedrontar os outros cristãos, porque pensou ele, que o Padre Pró faria um papelão, seria um covarde, iria se desesperar, e aquilo seria algo tão feio de se ver, que iria de alguma maneira desanimar os cristãos católicos. Mas o Padre Pró não estava sozinho, Cristo estava nele, Cristo o sustentou naquele momento, como sustentou todos os mártires. Não há, meus irmãos, ninguém pode morrer heroicamente, ninguém pode ser mártir se não for sustentado pela graça de Deus. Digo até mais, ninguém pode viver o Evangelho de Cristo se não sustentado pela graça de Cristo, porque afinal de contas, sem mim nada podeis fazer. Então, se vale para nós suplicar a graça de Cristo, para que nós possamos carregar a nossa cruz de cada dia, para que nós possamos viver a vontade de Deus, o Evangelho de Cristo, para que nós sejamos fiéis a Deus e abandonemos o pecado, se vale para nós a necessidade da graça, sem sombra de dúvidas, era válido para o Padre Miguel Pró. Então ali, ele foi suplicando a graça de Deus, a imprensa foi convocada, é tanto que nós temos várias fotos. Se vocês jogarem na internet, vocês vão encontrar várias fotos daquele evento, que foi documentado. Antes dele ser fuzilado, perguntaram a ele se ele queria alguma coisa, ele disse que queria algum tempo de oração, foi-lhe concedido. Ele se colocou em oração, rezou, e depois, com um crucifixo numa mão e o terço noutra, gritou: viva Cristo Rei. Foi fuzilado. Talvez alguns soldados, porque ali era um sacerdote, não miraram bem, ele ainda caiu com vida, e um oficial terminou o serviço dando-lhe um tiro na cabeça. E assim morreu aquele sacerdote por fidelidade a Cristo. E ele é exemplo, meus irmãos, para todos os sacerdotes, mas para todos aqueles que querem seguir a Cristo. Isto é, não ter a própria vida como mais preciosa do que Cristo, não ter nada em primeiro lugar do que Cristo, não colocar nada à frente de Cristo, mas Cristo está à frente, em primeiro lugar, ter a primazia de todas as coisas. E repito, se nós não pedirmos a Deus a graça, nós iremos negar Cristo, não apenas nas grandes e difíceis ocasiões da nossa vida, mas nós iremos negar Cristo, nós iremos entristecer Cristo nas pequenas renúncias da nossa vida, porque não tenhamos dúvidas de que nosso Senhor, que não permite sermos tentados além das nossas forças, quando uma grande provação vem a nós, nós já experimentamos tantas outras pequenas provações na nossa vida. Quando uma grande renúncia vem a nós, já nos foi dada a nós a oportunidade de nos exercitar em pequenas renúncias. E se formos fiéis nas pequenas, seremos vitoriosos nas grandes. Pois bem, então celebrar este mártir, este bem-aventurado, ele foi beatificado por São João Paulo II em 1988. Celebrar então este mártir tão caro a nós, Paróquia Cristo Rei, é pedir a Deus que misericordiosamente nos conceda a graça de sentimentos semelhantes no nosso coração. Mas recordemo-nos que pedir isso é pedir a Deus que Ele nos exercite em pequenas renúncias,
em pequenos sacrifícios, e isso nada tem de romântico. Isto é, sacrificar-se, morrer para si mesmo em pequenas coisas, aprender a beijar, a abraçar as nossas pequenas cruzes, para que estejamos preparados para as maiores, quando se apresentarem na nossa vida. Isso não é fácil, que nós somos, meus santos, tão fracos, tão debilitados por causa do pecado, que nós somos capazes de fraquejar nas pequenas cruzes, que o diga nas maiores, quando aparecerem na nossa vida. Então, pedir a intercessão desse bem-aventurado, desse mártir, desse santo sacerdote, não apenas para os sacerdotes do mundo inteiro, não apenas para os religiosos do mundo inteiro, porque somos chamados a amar a Deus com mais eloquência, mas por todos os fiéis, para todos os fiéis, para que todos nós possamos completar na nossa carne aquilo que falta na nossa carne da paixão de Cristo, como diz São Paulo. Pois bem, mas para refletir, para fundamentar, para deixar mais firme ainda tudo isto que foi dito, vamos lançar um olhar rápido sobre a primeira leitura de hoje, que é tão bonita. O contexto é aquele que nós tínhamos dito ontem, isto é, o rei Antíoco Epífanes, ele quer a todo custo que os judeus eles abracem um sincretismo. O que é um sincretismo religioso? É quando se mistura tudo de uma maneira indiscriminada. Isto é, você acha que vale, que é legal, que não tem problema nenhum. Você vai à missa aos domingos, aí você vai a um culto protestante no sábado ou num dia de semana, você frequenta um terreiro de Umbanda, você participa de mesa branca e acredita na reencarnação, você faz até algumas orações orientais, você acha os ensinamentos do islamismo muito interessante, você é adepto da filosofia maçônica, e aí você mistura tudo e acha que não tem problema nenhum. E era exatamente isso que o rei Antíoco Epífanes queria, que os judeus, eles abraçassem a nova lógica mundial de então, abraçando todos os costumes, cultuando todas as divindades, não recusando nenhum ato de adoração a divindades estrangeiras e convivendo tranquilamente. E o judeu sabia que por fidelidade a Deus ele não podia fazer isso. Então diz aqui, 1 Macabeus, capítulo 2, diz que naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, isto é, que eles abandonassem aqueles costumes que estavam em choque, que entravam em choque com os costumes gerais. Então você pode até adorar o seu Deus, mas renunciando àqueles pontos que não são conciliáveis com essa nova visão de adorar a Deus. Repito, é isso que nós hoje estamos experimentando. Ninguém, vocês não vão encontrar, ninguém está pedindo que nós deixemos de crer em Cristo. Só estão dizendo o quê? Que nós acreditemos também em outras religiões. Ninguém está dizendo que é proibido ser padre. Eles só não querem que os padres preguem o evangelho tal qual foi pregado desde sempre. Ninguém está dizendo que você deve renunciar o evangelho, mas algumas partes, por exemplo, que falam contra o aborto, que falam contra a prática homossexual, que falam contra a chamada ideologia de gênero, isso sim. Mas desde que você renuncie isso, você pode continuar adorando Cristo. Então é isso o que eles querem. E acham que isso seja possível para um católico escolher naquilo que ele vai crer. Pois bem, então Matatias,
ali sendo pressionado à apostasia, ele responde, tomando a palavra, ele disse, não, um dos chefes, falando com Matatias, que era chefe dos macabeus, diz, tu és chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e filhas e irmãos, sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei. Se tu fizeres isso, tu serás grande, tu terás benefícios e privilégios. Sereis honrados, tu e teus filhos, com prata, ouro e numerosos presentes. E ele, Matatias, responde, ainda que todas as nações incorporadas no império passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança dos nossos pais. Ainda que todo mundo venha a apostatar, a abandonar a sua fé, Matatias diz, eu, meus filhos e minhas filhas, eu e meus parentes, continuaremos servindo ao Senhor. Meus irmãos, esta palavra de Matatias deve estar presente também na nossa vida, isto é, mas eu repito, porque isso pode se tornar uma tentação, não fique esperando que esta situação aconteça de uma maneira grave e radical, no fim dos tempos, num determinado momento da história, mas isso acontece em cada tentação, entre você escolher Cristo, o ensinamento de Cristo, a lei de Cristo, o evangelho de Cristo, ou você acolher aquilo que o mundo apresenta. Entre você abraçar a vontade de Cristo, com toda a renúncia que isso implica, ou você abraçar aquilo que o mundo apresenta, cheio de benefícios e aparentes, ilusórios, transitórios prazeres. Então pedir a Deus esta decisão por Ele, que nos vem do amor. Quando nós cremos e amamos a Deus, nós não iremos trocá-lo por nada, mas ninguém ama o que não conhece. Então por isso que nós precisamos investir na nossa vida de oração, nós precisamos investir na frequência aos sacramentos, nós precisamos investir na escuta orante da palavra de Deus, nós precisamos investir em boas comunhões, isto é, de não apenas receber a Eucaristia em estado de graça, mas em rezar ao receber a Eucaristia. Então o que é que impede você de, em cada missa que você vem, quando você receber a Eucaristia, ficar 20 minutos em oração, por exemplo? De verdade, o que é que impede, além da sua preguiça e da sua má vontade? Entende? Por quê? Porque não basta apenas receber a Eucaristia, é necessário que você faça comunhão, e você só vai fazer comunhão com Cristo se você se detiver em oração, se você parar para rezar, suplicar, reconhecer a sua miséria, reconhecer a sua fraqueza e dizer: Senhor, ajuda-me, no meu coração os teus sentimentos estão tão rarefeitos, no meu coração infelizmente os teus sentimentos não estão presentes, mas os sentimentos mundanos, eu desejo tanto conforto, eu desejo tanto segurança, eu desejo tanto saúde, eu desejo tanto afetos, um amor, um bom casamento, uma família estruturada, mas eu não te desejo em primeiro lugar. Ora, se tu não estiveres primeiramente fundamentado, presente no meu coração, tudo mais pode se converter em ídolo. Se Deus não for o centro ao redor do qual tudo gira, se Ele não for o centro, essas coisas podem se converter em ídolos no meu coração.
elas podem comprometer a minha visão de Deus, porque se eu começar a desejar o conforto na vida e me esquecer de Deus, quem disse que eu estarei disposto a sofrer por causa de Deus? Se eu colocar os meus filhos e estiver tão voltado para os meus filhos, ao ponto de me esquecer de Deus, se Deus não for o centro, isso vai acontecer. Eu então, por causa dos meus filhos, estarei disposto até a fazer coisas erradas, porque acho que, que dar o conforto aos meus filhos, que dar uma segurança econômica aos meus filhos, é mais importante do que dar Deus aos meus filhos. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele seja o centro, que Ele seja a base, que Ele esteja em primeiro lugar. Precisamos pedir a nosso Senhor que no nosso coração haja um amor semelhante ao amor dos santos, dos mártires, ao amor de Jesus por Deus, que colocou Deus e a vontade do Pai em primeiro lugar da sua vida, de modo que, se isso estiver presente, tudo mais vai se ordenar. Então, diz então que Matatias diz: nós, versículo 22, nós não nos desviaremos da nossa religião. E o que é que ele teve que fazer? Ele teve que fugir para as montanhas, perdendo todos os seus bens. E isso é bom frisar, porque eu não tenho dúvidas de que muitos, por causa dos bens, estariam dispostos a fazer de conta que abandonaram Cristo, mas dizendo: não, mas eu não o abandonei no meu coração. Isso não era válido para Matatias. Então, se para ser fiel a Deus, ele teve que perder todos os seus bens e fugir para as montanhas, ele isso fez porque Deus era mais precioso do que todos os seus bens. Meus irmãos, o que é que na nossa vida é de verdade precioso? O que é que na nossa vida de verdade vale a pena? Os nossos bens, os nossos afetos, o nosso conforto, a nossa saúde, a nossa vida. Para o padre Miguel Pró, precioso na sua vida era o seu amor a Jesus Cristo, e ele estava disposto a perder a sua vida, como de fato perdeu, por causa de Cristo. Precioso na sua vida, na vida de Matatias, era Deus, e ele estava disposto, como de fato perdeu, todos os seus bens, e depois até a própria vida, por causa de Deus. Mas ambos não perderam a vida que verdadeiramente importa, e ambos não perderam aquele amor que não passa, e do qual provém todos os outros amores verdadeiros. Peçamos então, meus santos, nesta nossa novena de Cristo Rei, em que nós somos chamados também a gritar na nossa vida: viva Cristo Rei. Peçamos a graça para em todos e quaisquer momentos da nossa vida estarmos dispostos a dizer: viva Cristo Rei, morra o pecado, morra a minha vontade, viva Cristo Rei, morram os meus sonhos, viva Cristo Rei e os seus sonhos para mim, morram os meus apegos, viva Cristo Rei e a sua santíssima vontade para a minha vida, para que nós, meus irmãos, possamos ter nos nossos corações esta mesma alegria que tantos santos e santas tiveram. Nós um dia, com a graça de Deus, quando no céu chegarmos, nós nunca iremos encontrar um santo decepcionado por não ter aproveitado a vida tanto quanto poderiam, mas nós iremos encontrar pessoas decepcionadas por não terem amado a Deus tanto quanto deveriam. Que esta santa sabedoria dos santos esteja presente nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.